7 horas mais 1 minuto no horário de Brasília. Bom dia, produtor. Começa daqui a 6 minutos, no hemisfério sul do país, o inverno 2018. Você vai ver a previsão do tempo para a sua região. Neste momento, em Campo Grande, de onde nós falamos, temperatura na casa de 18 graus. Quinta-feira, 21 de junho, começamos o programa com imagens enviadas pelos nossos telespectadores da 15ª edição da Mega Leite, realizada até sábado no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a capital dos mineiros. A feira deve movimentar, segundo os organizadores, de 20 a 25 milhões de reais, com inovações, genética das raças, palestras, oficinas e julgamento das principais raças leiteiras do país. Bom dia, Juliana. Bom dia para você, Zaidan. Bom dia a todos de casa também. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a produção de carnes no Mato Grosso, que deve subir em 5 anos cerca de 40%. E você vai ver também. Vamos falar de um dos assuntos mais discutidos do agronegócio aqui na capital federal, a guerra China-Estados Unidos. Eu trago informações da repercussão em torno do posicionamento do governador de São Paulo contra a exportação de animais vivos. A safra de canola vai ocupar 38 mil hectares no Rio Grande do Sul. É mais uma opção de rotação de culturas no inverno gaúcho. E hoje você vai ver que aqui no Mato Grosso, o Instituto Mato Grossense do Algodão e a Faculdade de Tecnologia Senai-MT oferecerão cursos de agrocomputação para o campo. Tabela mínima dos fretes volta à pauta e reunião termina mais uma vez sem acordo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04 no horário de Brasília. A gente começa por Brasília, sabendo das informações e também da agenda do dia da nossa capital federal com a Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Hoje tem Câmara Setorial da cadeia produtiva da citricultura. A reunião vai ser entre 9 da manhã e 1 da tarde na sede do Ministério da Agricultura aqui em Brasília. E agora vamos falar de um dos assuntos mais discutidos do agronegócio aqui na capital federal, a guerra China-Estados Unidos. O ministro Blairo Maggi disse que isso não vai beneficiar o país. Veja a explicação dele. A minha tese, e acho que ela está correta, é de que é muito ruim isso, né? Pode até dizer, não, mas ele está taxando a soja americana, portanto vai comprar soja sul-americana. Sim, vai comprar. Mas no momento em que ele taxa, todo o mercado de soja no mundo é feito pela Bolsa de Chicago. Como não tem trade, não tem negócios dentro da Bolsa, os preços caem. Tá? Então, ele taxa, mas mesmo assim os preços caem no Brasil. Bem, eles terão que pagar um prêmio para buscar a soja brasileira. Então, compensa um pouco essa queda. Mas isso é muito ruim para o Brasil, porque a gente é um grande fornecedor de grãos para a China. No momento em que é melhor vender grão, as indústrias brasileiras param de fazer o crushing, fazer a moagem. Nós perdemos o mercado mundial de farelo e fica mais caro perante os americanos ou outros locais, outros produtores, a ração, que é a base da produção de proteína animal nossa, de frangos e de suínos. Então, para mim, nós só temos a perder nisso. Aparentemente você tem um prêmio inicial pela soja, mas na sequência é muito ruim, porque daqui a alguns dias ou alguns anos, a China e os Estados Unidos voltam a se acertar, eles ganham novamente o mercado de soja e a gente já perdeu o mercado de farelo e perdeu o mercado e a competitividade na área de proteína animal que nós temos. Então, para mim, é uma conversa muito ruim, nós teríamos que... não podemos fazer nada, mas vamos torcer para que esses caras se acertem logo. Catarina Martorelli para o SBA.
7h06. É como já foi dito aqui por um dos nossos consultores, na briga entre dois elefantes, quem sai perdendo é a grama. Já está concluído o plantio da canola no Rio Grande do Sul. A cultura de inverno é mais uma opção para cobertura de solo e rotação nas lavouras gaúchas. A falta de investimentos, no entanto, em pesquisa limita a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade do produtor. Veja com Annelise Nicolodi. Mesmo com menor quantidade, a canola marca presença no Rio Grande do Sul. A cultura, que começou a ser semeada no mês passado, já está com 100% dos 38 mil hectares plantados. Agora é ficar de olho no clima e também nas pragas e doenças. A canola é uma cultura que se trabalha há muitos anos, né? Iniciou com a couza, nós aqui também tivemos iniciativas com a canola, chegamos a ter 3 mil hectares de canola, porém as produtividades que nós conseguimos, que se consegue, né? Não é só aqui na nossa região, para você conseguir 30, 35 sacas por hectare com a canola é um teto de produtividade que a gente vê nas lavouras. E aí ela acaba também se tornando uma cultura a questão econômica dela que fica limitada. Eu acredito que a canola, alguns países têm produtividades muito maiores. Canola de um ciclo maior também, porém aqui nós não podemos ter um ciclo tão longo, porque aí ela já iria atrapalhar a soja, né? E qualquer cultura de inverno que atrapalhar a soja, hoje que é a nossa principal cultura, ela não vai se viabilizar, né? Então, a canola, eu acho que nós teríamos que ter mais pesquisa. Hoje, os híbridos que nós utilizamos aí são híbridos importados, que são testados aqui, claro, mas não são produzidos, não tem nenhuma empresa obtentora de híbridos de canola no Brasil. Talvez se a área aumentasse um pouco, houvesse interesse, né? E aí eu acho que seria o ideal. E também que nós tivéssemos mais pesquisa, com manejos melhores, né? Um grande problema da canola é a colheita, a deiscência que há da sílica, né? Ela acaba com um vento forte, no momento que ela está pronta, ela acaba, às vezes, você perdendo 70% da cultura. Então, realmente, é uma cultura que nós precisaríamos realmente investir em pesquisa, em novos híbridos, em híbridos produzidos aqui no Brasil, para nós aproveitar, talvez, esse nosso inverno aí e produzir algum grão. A canola é usada para a fabricação de óleo e ração e tem preço médio fixado em R$ 70 a saca. Annelise Nicolodi, para o SBA. O Instituto Mato Grossense do Algodão realiza capacitação técnica no campo dedicada a produtores e também aos técnicos. O repórter Valdir Pacheco tem mais detalhes. Máquinas sem técnicos capacitados para atuar, equipamentos operando bem abaixo do esperado e a necessidade de levar mais tecnologia ao campo. Este é o cenário desafiador apresentado pelo Instituto Mato Grossense do Algodão, IMA-MT, a Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso, FATEC Senai-MT. As demandas deram origem a vários cursos de agrocomputação que serão oferecidos à sociedade a partir do próximo ano. A definição do perfil profissional para os cursos de habilitação técnica e superior contou com apoio de empresas de máquinas agrícolas, sindicatos, produtores, professores, mestres e doutores da FATEC Senai-MT. Também foram definidas competências, capacidades técnicas, sociais e organizativas. O próximo passo será a elaboração dos planos dos cursos que atendam o perfil identificado pelas instituições envolvidas. De acordo com o IMA-MT, as tecnologias voltadas ao campo avançam rapidamente e, com elas, a necessidade por profissionais que saibam operacionalizar esses computadores, analisar dados, tratar informações e dar subsídios para a tomada de decisão. Segundo a entidade, são usados apenas 20% a 30% do potencial de máquinas e equipamentos. Isso significa perdas importantes em produtividade. Os cursos ofertados no mercado não suprem a demanda e é por isso que a FATEC foi procurada. A FATEC Senai-MT se manifestou sobre a formação de profissionais diferenciados e preparados para atuar no agronegócio.
Por isso, estão desenvolvendo cursos para os diferentes perfis e necessidades que contemplam esse mercado. A FATEC gosta do desafio e trabalha alinhada com a indústria e com o campo, identificando as demandas e formatando cursos que garantam a empregabilidade aos estudantes. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 7h11 no horário de Brasília. Já estamos a quase 5 minutos no inverno brasileiro de 2018. Daqui a pouquinho, a previsão do tempo para a sua região. Parece que a estação começa com temperaturas um pouco mais elevadas, exceto no sul do país. Já já a previsão. O Brasil vai exportar embriões bovinos em vivo para o Equador. O comunicado é do Ministério da Agricultura do Brasil e também do Serviço Sanitário do Equador. Detalhes com Kylie Rodrigues. A exportação de embriões bovinos in vitro é relativamente uma novidade no Brasil, tendo iniciado em agosto de 2016. Antes, não havia acordo sanitário para viabilizar o comércio, que envolve produto de alto valor agregado pela tecnologia empregada. Atualmente, o Brasil já vende esses embriões ao Paraguai, à Bolívia, ao Uruguai, à Argentina e para a Colômbia. O mercado equatoriano é um dos maiores importadores de sêmen bovino do Brasil, destinando material para o melhoramento dos rebanhos de corte leiteiro. Com o acordo, produtores do Equador terão acesso a mais um tipo de material de multiplicação animal. A expectativa é que os equatorianos importem grande volume de embriões bovinos produzidos nas centrais de coleta e processamento de material genético bovino registradas no mapa. Kylie Rodrigues para o SBA. 7h13, horário de Brasília. Na última segunda-feira, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, manifestou apoio ao projeto de lei que proíbe o embarque de animais vivos pelos portos do estado. A iniciativa gerou muita polêmica, como era de se esperar. Entidades do agronegócio se manifestaram. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. O governador paulista utilizou o Instagram para escrever uma mensagem clara e indignada contra a exportação de animais vivos feita pelos portos brasileiros. Márcio França assumiu o compromisso de sancionar o projeto de lei 31 de 2018 do deputado estadual Feliciano Filho, do PRP, que proíbe o embarque de animais vivos pelas vias marítimas, caso ele seja encaminhado para votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para ilustrar a publicação, o governador utilizou a foto de um boi caído ao chão, em um ambiente possivelmente superlotado. O posicionamento do político teve considerável repercussão, com quase 1.500 curtidas e apoio de órgãos ligados à proteção animal. Em nota, entidades do agronegócio manifestaram repúdio e disseram que a medida vai causar prejuízos ao setor. Para a sociedade rural brasileira, a iniciativa não traz nenhum benefício à população, vai contra o agronegócio e o desenvolvimento econômico do Brasil. A SBR esclarece que a exportação de animais vivos no país já é regulamentada em âmbito federal, respeitando normas da Organização Mundial da Saúde Animal e do Ministério da Agricultura. Enfatiza ainda que o setor está empenhado em desenvolver e aprimorar as técnicas de manejo e bem-estar animal, ao contrário de argumentos apontados por organizações que apoiam o projeto de lei. O embarque de animais vivos em São Paulo começou a ganhar repercussão em fevereiro, quando uma decisão judicial suspendeu o transporte de quase 26 mil bois no Porto de Santos, que depois foi liberado. Além da SRB, assinam a nota Associação Brasileira dos Exportadores de Gado, Associação dos Criadores de Mato Grosso, Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce, Associação Nacional da Pecuária Intensiva, Comitê Político do Grupo Pecuária Brasil, Sociedade Rural de Maringá e Sociedade Rural do Paraná. Voltamos aos estúdios em Campo Grande.
Obrigado, Gustavo. 7 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Vamos saber da Sara Kirchhoff como fecharam os mercados de milho e de soja nesta quarta-feira. Olá, Sara. Olá, Zaidan. Olá a todos. Bom, o mercado do milho que já andava bastante travado por causa da questão do tabelamento do frete, o preço mínimo do frete, agora enfrenta outro fator, que são os vendedores se afastando do mercado por causa dos preços mais baixos. A expectativa, de acordo com a Agrifato Consultoria, é que os preços busquem aí alguma sustentação nas exportações e também em uma expectativa de produção menor de milho no Brasil. O indicador CPEA registrou uma queda bem significativa para o cereal nesta quarta-feira, usando aí como referência Campinas e região no interior de São Paulo. A desvalorização do cereal no mercado físico ficou acima dos 2%, 2,17%, com a saca negociada aos R$ 38,76. A saca de milho, que na terça-feira já tinha ficado abaixo do patamar dos R$ 40, em R$ 39,62, agora caiu ainda mais e no acumulado do mês, a desvalorização se aproxima dos 15% para o milho no mercado físico brasileiro. O mercado futuro também viu seus preços caírem aí para o milho BMF durante a sessão eletrônica da quarta-feira. E os principais contratos mais próximos mais uma vez recuaram. Os contratos com entrega em julho tiveram uma alta mais significativa, que foi de 2,34%, com o valor da saca recuando para os R$ 37,50. Contratos com entrega em setembro em queda de 1,68%, por R$ 36,22 a saca, exibindo as menores cotações do ano. E contratos com entrega em novembro em queda de 0,83%, por R$ 38,11 o valor da saca. Para finalizar, eu destaco os contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, que recuaram aí em 0,87% para os R$ 39,68 a saca. Ou seja, todos os principais contratos mais próximos apresentam valores abaixo dos R$ 40 a saca para o milho no mercado futuro. A soja na Bolsa Futura de Chicago também segue sendo impactada negativamente e o principal fator aí que vem puxando as cotações para baixo ainda é a tensão comercial que há entre China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, que falaram sobre taxações bilionárias aí, em torno dos 200 bilhões de dólares de um país para outro. Isso segue ainda pressionando bastante o mercado. Por isso, a soja também registrou preços mais baixos na CBOT durante a quarta-feira. A desvalorização não foi tão acentuada quanto nos outros dias, mas ainda assim o mercado segue pressionado. Os contratos com entrega em julho, esses foram os únicos em alta aí dos principais contratos mais próximos, mas ainda assim uma alta bem leve de 0,06%, elevando o vencimento de julho ao patamar dos $8,89 por bushel. Os contratos com entrega em setembro não tiveram variação, permanecendo, portanto, por $9 por bushel, enquanto os contratos com entrega em novembro recuaram 0,05% para os $9,10 por bushel, e contratos com entrega em janeiro do ano que vem registraram também uma leve queda, que foi de 0,03% para os $9,20 por bushel. O que também registrou uma queda leve foi a oleaginosa no mercado físico brasileiro no estado do Paraná. Uma leve queda aí, quase dentro da estabilidade, uma queda de 0,01% para a soja no estado paranaense, que com isso viu seu valor da saca em R$ 77,22, de acordo com o indicador CPEA. No acumulado do mês de junho, a desvalorização da soja no mercado físico agora ficou um pouco abaixo dos 4%, em 3,97%. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigada, Sara, pelas informações. E você vai conferir agora a cotação do bezerro com a apuração da Scott Consultoria. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono.
7h21, agora a Sara traz de São Paulo as informações do mercado do boi gordo e do bezerro com os indicadores CPEA desta quarta-feira. Sara. Agora, com uma relação mais ajustada entre a oferta e a demanda, os preços encontram algum certo equilíbrio aí no mercado do boi gordo em diversas regiões. No indicador CPEA, a arroba teve uma valorização de 0,25% nesta quarta-feira, subindo para os R$ 138,20, isso no mercado físico brasileiro para o estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA. No acumulado do mês de junho, a desvalorização da arroba no estado paulista agora é de 2,68%. Já o mercado do bezerro viu seus preços caírem durante a quarta-feira acima de 1% para os R$ 1.147,31 por cabeça. No acumulado do mês de junho, a desvalorização do bezerro em Mato Grosso do Sul é de 4,28%. O mercado futuro também exibiu preços mais baixos, aí falando do mercado do boi gordo, que eu falei agora, teve alta no mercado físico, mas teve queda no mercado futuro. Os contratos com entrega em junho recuaram 0,32% para os R$ 140 o valor da arroba. Contratos com entrega em julho ficaram praticamente estáveis, com um leve recuo de 0,03% para os R$ 144,30 a arroba. Contratos com entrega em agosto em queda de 0,34% para o boi BMF por R$ 146,20 a arroba e contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, com recuo de 0,23% para os R$ 149,95 o valor da arroba. É com vocês. Bom, e agora, análise do mercado físico do boi gordo, apuração da Scott Consultoria. Veja os detalhes com a zootecnista Isabela Camargo. Mercado do boi gordo travado nesta quarta-feira, 20 de junho de 2018. A oferta de animais terminados está reduzida na maioria das praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria. Entretanto, isso ainda não foi um fator para valorizações nas referências. Isso porque as escalas dos frigoríficos estão confortáveis e também o escoamento da carne bovina está lento. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,07 o quilo, queda de 2,7% desde o início do mês. Com a estabilidade nos preços em São Paulo há 25 dias e a queda no mercado atacadista de carne bovina com osso, a margem de comercialização dos frigoríficos que não fazem a desossa se estreitou e está em 15%. É uma queda de 2,8 pontos percentuais desde o início do mês. Mesmo com essa queda, essas margens continuam acima da média histórica. 7h24, agora a cotação de ontem para uma boiada comum, segundo a Scott Consultoria. Vamos começar pelo Sudeste, alta em Minas e também no Espírito Santo. Dá uma olhada. As praças de São Paulo, preços estáveis, apenas uma alta no Triângulo Mineiro, alta de R$1 na arroba, na região, alô, Uberaba, e alta de R$1 no Espírito Santo, queda de R$1 na arroba no Rio de Janeiro. E no sul do país, sem alterações, os preços permanecem estáveis. Da mesma forma, na região de Mato Grosso, você já vai falar, Juliana, mas antes, nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, no Centro-Oeste, nós tivemos queda de R$1 na arroba em Campo Grande. E no Centro-Oeste brasileiro, no estado de Mato Grosso, mesma coisa, sem alterações. Nordeste agora, os números estáveis nesta quarta-feira. E na região norte do país, também sem alterações, os preços permaneceram estáveis. Bom, me começou oficialmente agora há pouco no Hemisfério Sul o inverno 2018. Nós vamos agora ao giro de informações com destaques para a previsão do tempo com Juliana Rezende, começando pela região centro-oeste do país.
A semana vai chegando ao final com tempo firme ainda predominando em grande parte do centro-oeste. É o tempo firme que vem predominando, vem mantendo o solo seco também em áreas do Mato Grosso e de Goiás. Os índices de umidade do solo ficam baixos, em torno de 10% apenas. Para os próximos dias não tem previsão de grandes mudanças. Isso porque essa massa de ar mais seco vai seguir atuando mais uma vez na região, garantindo dias ensolarados, de tempo aberto. Até pelo menos começo de julho não tem previsão de retorno das chuvas e até também ao longo da primeira semana de julho, esse tempo bastante aberto vai seguir predominando nos 3 estados da região centro-oeste. Então, com esse tempo mais aberto, sol aparecendo ao longo dos próximos dias, as temperaturas vão seguir altas na região. Então, é sensação de calor e tempo bastante seco. A umidade do ar também cai bastante nas horas mais quentes do dia. Então, é uma condição que acaba favorecendo ainda mais para esse solo permanecer seco na região centro-oeste e garantir também baixo potencial produtivo para os pastos do centro-oeste. Bom, e nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que você também pode participar conosco aqui do Bom Dia Produtor, enviando o seu vídeo, sugestão, perguntas frequentes também. Quiser fazer uma imagem da sua propriedade, do lindo pôr do sol, do amanhecer, fique à vontade para interagir com a nossa equipe. Telefone, o número aparece na sua tela, 67 99264 7810. Dá uma olhada nessas imagens enviadas por um dos nossos telespectadores, o Fernando Barbosa, de São Pedro da União, Minas Gerais. Ele mandou essa imagem pelo nosso WhatsApp. A produção de café dele lá nas Minas Gerais. Grande abraço, Fernando Barbosa, muito obrigado. Abraço também para todos de São Pedro da União. Intervalo comercial, voltamos já. Sete e 31 no horário de Brasília. Segunda-feira aqui no Bom Dia está de volta o quadro De Olho na Fazenda com a semana Tabapuã da G. Gado Tabapuã, que é o zebuíno formado aqui no Brasil, numa fazenda, Água Milagrosa, no município de Tabapuã, que emprestou o seu nome para nova raça zebuína aqui do país. Desta vez o gado é de Mato Grosso do Sul, seleção da família Trivelato. Nós vamos conversar com o João Trivelato, ainda está no escritório dele, já no fim de semana segue para a fazenda, de onde haverá as transmissões a partir de segunda-feira aqui no Bom Dia, durante toda a nossa programação, da semana Tabapuã da G. Ô João, muito bom dia, João. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo pronto aí, 70 reprodutores em oferta? Pois é, Zaidan, estamos tudo pronto. Ontem passamos o dia ajeitando as coisas lá e organizando para que a gente atenda os nossos clientes da melhor maneira possível e tente mostrar os animais o mais agradável. Antecipar um pouco, mostrar as imagens já gravadas desse Tabapuã, 70 reprodutores. Você tem dois convidados, a Fazenda Água Milagrosa, eu disse agora há pouco, um dos berços do Tabapuã no Brasil, e Tabapuã TL também, faz parte até da sua família, né? Trivelato Lemos. Exatamente. É um convidado. É meu sobrinho, o Arthur, é um criador que já está há algum tempo com a gente, tem uma seleção ótima. E a Água Milagrosa dispensa comentários, é onde nasceu realmente o Tabapuã e que vem nos ajudando aí, tanto com a genética e a nossa parceira forte para nos dar esse apoio que a gente precisa para trazer essa pecuária aí, tanto no Mato Grosso do Sul, que vem ampliando, e no Mato Grosso e todo o Brasil. Ô João, para você, o que tem de melhor na raça Tabapuã? Eu diria aqui, porque eu já ouvi muito sobre isso, o rendimento de carcaça do Tabapuã no frigorífico é excelente. Você destacaria o quê? O Tabapuã, eu destacaria assim, são animais rústicos e adaptados, são mochos e dóceis, eles têm uma excelente conversão alimentar e desenvolvimento rápido, extremamente férteis e precoces, isso aí é uma característica muito importante.
Então, assim, reprodutores muito férteis e eles imprimem essas características no gado, na vacada. Então, quando você coloca um touro tabapuã na sua vacada comercial, ele imprime muito forte essas características de rendimento de carcaça, habilidade materna, docilidade, mocho. Então, assim, isso são características muito... Hoje, isso é imprescindível para uma rentabilidade maior para o nosso criador. Ô João, os animais são avaliados pela ABCZ, pelo PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético do Zebu brasileiro. Certo. E como é que está essa avaliação? Pois é, todos os nossos animais e todos os animais que estão no leilão, e tanto do Tabapuã TL e do Água Milagrosa Tabapuã da G são avaliados pelo PMGZ e estão abertos a quem quiser olhar também no site, na consulta pública de animais. Todas essas avaliações estão abertas, todos eles participam de provas de ganho de peso. Então, assim, são excelentes animais. Nós temos campeão de prova de ganho de peso aqui à venda com a gente. Nós temos animais de repasse, uns animais muito bons. Então, é uma excelente oportunidade de negócio, viu? Vamos lembrar aqui para o nosso amigo de casa que o quadro De Olho na Fazenda representa uma venda relâmpago dentro dos nossos programas. E a primeira participação, como eu disse, será aqui no Bom Dia, já na segunda-feira. Venda relâmpago, de 10 a 15 minutos. O leiloeiro, que será o Adriano Edival, nosso companheiro Adriano Edival, mostra o gado com preço fixo. E assim vai até o dia do leilão, que é dia 28 ou 29, João? É dia 28. Nós vamos estar mostrando esses animais do dia 25 ao dia 28. Então são 30 parcelas, preço fixo. E as outras vezes a gente já fez 2 eventos dessa maneira. E vou te dizer uma coisa, Aida, não sobrou para o leilão. Foi vendido tudo antes do leilão, tá? Porque é uma ferramenta muito boa de se trabalhar, porque existe uma flexibilidade de conversa, existe uma flexibilidade de negócio. E é muito bom de se trabalhar dessa maneira, tá? Não tem disputa de lance, né? João, obrigado, viu? Sucesso para vocês. Grande abraço, estaremos à disposição. Valeu. Juliana? E o impasse da tabela do frete ainda não chegou ao fim. Ontem foi dia de mais uma audiência para debater as ações no Supremo Tribunal Federal contra o preço mínimo do frete. O relator, ministro Luiz Fux, ouviu as partes sem solução para mais um acordo. A audiência foi entre entidades do setor, caminhoneiros e o ministro Luiz Fux, que é o relator das ações que questionam a tabela de frete. As entidades defendem que a tabela deve ser apenas de referência, sem preço mínimo obrigatório. O prejuízo do setor está gigantesco, então manter essa tabela é manter esse prejuízo diário. Então a gente pugnou para que transformasse ela em referencial, tirasse a obrigatoriedade, a vinculabilidade dela e sim, remetesse uma tabela referencial até que o Supremo possa analisar a questão com calma. Os caminhoneiros insistem que haja um preço mínimo e disseram que aceitam inclusive recuar um pouco, reduzindo em torno de 10% os valores da tabela atual. Queremos o preço mínimo do frete, exatamente, né? Ele, para nós, ele é o muro que separa o lucro do prejuízo. O ministro Luiz Fux marcou para a próxima quinta-feira uma nova audiência para receber novas propostas e tentar chegar a um consenso. Se não chegarem a um consenso sobre esse preço intermediário, nós no dia 27 de agosto vamos realizar uma audiência pública com técnicos da área para poder municiar o Supremo para definitivamente julgar a causa. Catarina Martorelli para o SBA. 7 horas e 38 minutos, horário de Brasília, e fique agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal na adaptação de nova dieta. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira, como, por exemplo, mudança de pastagem e adaptação às mudanças de dietas ao longo do ano. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já superou esse desafio. Nós aplicamos aqui nesse gado de baia, que esse gado está no fundo aqui. E esse é um gado que você nota, tudo que você aplica nele, você nota o resultado durante semanas, você já vê. O gado comeu mais, o gado mudou o pelo. Então, aqui na baia foi um excelente resultado. Aí apliquemos no gado de terminação a campo, que depois de algumas semanas também mudou
a pelagem, o animal, a gente viu o resultado no olho a campo. Então, um produto muito bom que a gente está usando, que a gente indica para quem quer usar. Pecuarista encontra Fosfosal na Agroline Produtos Agropecuário, na rua Joaquim Teixeira Alves, 1246, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ou pelo telefone 67 3033 9999. Faça como nosso amigo pecuarista e mantenha seu rebanho produtivo o ano inteiro. Tempo é dinheiro, meu amigo. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Nós já estamos há mais de meia hora oficialmente dentro da estação do inverno. Vamos saber agora a previsão para a região sudeste do país. Por influência de uma massa de ar mais seco, o interior do Sudeste ainda permanece com tempo mais firme, sol predominando ao longo de todo o dia em grande parte do interior do estado de São Paulo e até de Minas Gerais. Essa condição de tempo mais firme e chuvas mais escassas mantém o solo mais seco também. No interior do estado de São Paulo e no interior mineiro, a umidade já caiu para 20% apenas. Isso não é uma condição tão favorável para o crescimento dos pastos na região. Para os próximos dias, a massa de ar mais seco ainda vai seguir atuando no Sudeste, tanto que não tem predomínio de tempo instável. É o tempo mais aberto, com o sol aparecendo até pelo menos dia 26 de junho. A partir do dia 27 é que até volta a chover em áreas do leste do estado de São Paulo e todo o litoral da região. É o avanço de uma nova frente fria que acaba garantindo o tempo mais instável em toda a costa da região Sudeste. Só que esse sistema vai acabar avançando de forma mais afastada da costa. Por conta disso, acaba não influenciando o tempo no interior da região. E por conta disso, o sol ainda vai seguir aparecendo em grande parte do interior do Sudeste. A partir do próximo período, entre os dias 2 e 6 de julho, expectativa de tempo firme voltando a predominar em grande parte da região por conta da atuação da massa de ar mais seco. Então, até pelo menos o começo de julho, não tem previsão de chuvas abrangentes na região Sudeste e especialmente nessas áreas mais secas. Por conta disso, a tendência ainda é desse solo permanecer com baixas condições hídricas e seguir prejudicando especialmente o crescimento dos pastos na região. E neste domingo, às 2 da tarde, com transmissão pelo Canal do Boi, você confere o leilão Reprodução Fazenda Arco Verde e São Mar. Na oferta, nós teremos 50 reprodutores Nelore e mais 800 animais de corte. A realização é da Leilo Sul. Mas quem faz agora o convite é o Guga Soriano, da Fazenda São Mar. Confira. Eu venho aqui convidar todos vocês o leilão Arco Verde e Samar, dia 24/6 em Bataguaçu, com transmissão do Canal do Boi, oferta de 50 animais PO da Fazenda Arco Verde e em torno de 600 a 800 animais para cria, recria e engorda. Estão todos convidados em meu nome e em nome de Ariel Cardoso Gaioli. Dia 16 a 20 de julho é realizada a Campo Grande Expo, aqui em Mato Grosso do Sul. Com 5 dias de programação, o evento conta com treinamentos, palestras, rodada de negócio, leilões, resultado de provas de animais, consórcio de lavoura e muito mais. Fique com o depoimento de um dos participantes da Campo Grande Expo e nós voltamos na sequência com outras informações aqui no Bom Dia. Olá pessoal, eu sou Lucas Galvão, superintendente do Senar Mato Grosso do Sul e venho aqui hoje para fazer um convite especial a todos vocês, para que estejam conosco durante a Campo Grande Expo 2018, entre os dias 16 e 20 de julho, onde o Senar Mato Grosso do Sul oferecerá uma série de oficinas aos produtores rurais, participantes em geral. São oficinas voltadas à agricultura de precisão, a processamento de alimentos do campo, e oficinas direcionadas à confecção de tralhas para equinos, muito úteis no dia a dia dos nossos produtores rurais, das nossas propriedades. Serão eventos todos gratuitos, teremos uma série de outras atrações com finalidade de difundir conhecimento em agronegócio, conhecimentos em produção e gestão a todos os que estiverem presentes no evento. Então contamos com todos vocês e até lá!
Agora são 7h46 no horário de Brasília. O Ministério da Agricultura lançou ontem em Brasília o Plano Nacional para o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Feijão e outras leguminosas, como ervilha, grão de bico e lentilha. A ideia é diversificar culturas e aumentar as exportações. A ideia do plano é aumentar em pelo menos 20% a produção de feijão e pulses, que são grão de bico, lentilha e ervilha, além de ampliar o consumo interno desses produtos em 5 quilos per capita ano. Significa no Brasil uma área de em torno de 10 milhões de hectares semeados. Isso é renda para o produtor, é uma oportunidade de a gente ter uma diversificação daquilo que nós fizemos também. E agregando justamente no Centro-Oeste como uma segunda safra, já que tem uma necessidade hídrica bem menor que algodão e milho, por exemplo. Então, o plano também tem como foco os mercados internacionais. O governo quer ampliar as exportações em 500 mil toneladas anuais de feijões e pulses até 2028. Um dos focos é a Índia, justamente por ser um país que consome pouca carne. Tem um crescimento econômico muito grande, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. A renda melhora, ele é um país basicamente não come carne, né, é vegetariano, e daí então o interesse que eles têm e a oportunidade que nós queremos aproveitar. O plano é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e de entidades do setor, que perceberam uma demanda crescente da Ásia por grãos secos. Durante o lançamento do plano, também foi criado um comitê gestor para fomentar a atividade. Catarina Martorelli para o SBA. E agora a nossa agenda de leilões. O Agrocanal transmite neste sábado, a partir da 1h30 da tarde, a segunda etapa do circuito de leilões Fazendas Bartira em 2018. Na oferta, 1.000 animais com realização da Central Leilões. O repórter Daniel de Paula é quem traz os detalhes. Aqui vai mais um leque de opções seguras de investimento em pecuária ou em tropa selecionada para a segunda etapa do 17º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, que o Agrocanal mostra dia 23 de junho, direto de Rancharia. Um compromisso que está no calendário de quem confia nessa fonte genética. A tradição desse trabalho começou aqui nas fazendas de São Paulo, então é a nossa responsabilidade. Sempre vai aumentar sim e manter a qualidade que a gente vem oferecendo para o mercado. Isso nos dá a responsabilidade de ter a transparência dos nossos negócios, principalmente envolvendo um circuito que vende em torno de 15 mil animais. E eu vou contar um negócio para vocês, rapaz, e tem cliente que participou de todos os anos, o que é uma coisa muito bacana, né? Quer dizer, quando a gente fala que o mercado aguarda esse leilão, que é até por alguns motivos. Primeiro, para fazer a reposição propriamente dita. E o segundo, os outros criadores também têm a Bartira como uma balizadora de preço, né? Essa referência vem dos resultados que a genética Bartira gera nos clientes que se fidelizam numa base selecionada a pasto com rigor e critérios bem definidos, formada por uma matriz que vai receber de touros provados a influência de mais Nelore ou de cruzamento com Angus e Santa Gertrudes para o meio-sangue e tricross. Tudo bem planejado e escolhido. Isso aí é feito em conjunto com os técnicos da propriedade, né, da Fazenda Bartira. Então a gente realmente traça o objetivo, em cima do objetivo escolhe os critérios para a gente selecionar esses touros e aí realmente a gente coloca os melhores touros do mercado para realmente chegar a esses objetivos que a propriedade tem. A particularidade dessa praça aqui no circuito de leilões da Bartira é que daqui saem animais já um pouco mais zerados em relação ao que você está acostumado a ver dos animais comerciais da Bartira. Junte a genética muito apurada, usada na formação desse rebanho, e um manejo muito correto dentro da realidade do Brasil, muito mais da metade do caminho andado até o retorno financeiro para esse investimento já foi cumprida. Os animais em geral da fazenda são muito precoces, mas aqui há muitos confinamentos que querem um animal já bem próximo da terminação. Então, diferente dos outros leilões da Fazenda Bartira, o leilão aqui do estado de São Paulo oferta animais ainda com era um pouco mais avançada para essa terminação ser mais rápida. Para a gente conseguir uma qualidade na desmama, e a gente também permitir uma condição de recria no pouco tempo que ficam na fazenda, você precisa ter essa condição boa de pastagem, né? Sem essa condição de pastagem isso não é possível, e para isso, além do manejo, a gente se preocupa muito com fertilidade de solo, né?
Não adianta a gente querer fazer reforma de pastagem sem cuidar da fertilidade, você não consegue dar essa condição. E isso faz com que a gente consiga desmamar bem esses bezerros e o pessoal que compra os bezerros sabe que esse bezerro não tem suplementação. Ele é um bezerro que foi criado com o leite da mãe a pasto, é um animal muito mais adaptado e preparado para deslanchar depois na recria. Ninguém fica fiel de uma coisa que ele não ganhar dinheiro, né, Daniel? Então, como aqui vende produtos muito bons que vão ser acabados muito rapidamente e ainda mais agora que temos esses mercados de carne, de mercado gourmet realmente, né, de carne com valor agregado, a partida é imbatível nisso daí. O mercado pode desfrutar ainda dessa funcionalidade e versatilidade em lotes como esses muares de 2015 e 2014. Ou o quarto de milha, muito bem representado pelo garanhão Cat Brown Oak. Éguas prenhas produtoras de potrada para trabalho e corrida, 2 potros em final de doma e ainda 7 cavalos prontos. O responsável por tudo isso que vai à venda e pela tropa que gera a genética usada pelo grupo nas fazendas Bartira em todas as suas unidades está aqui comigo. Cláudio, que é o gerente de unidade, e essa daqui, Cláudio, é uma novidade. Para quem que é essa tropa que está indo agora à venda? Bom, esses animais ainda estão aptos a serviço e também para crianças, porque houve sempre uma demanda aí por animais para as crianças, então esses são animais já com uma certa idade, mas ainda aptos ao trabalho. O Cat Brown Oak é um animal que chama atenção, já tem muita genética e formador da sua genética, né? Isso, já deixou bastante, ele já tem filhos dele no plantel, filhas que vão ficar para repor o plantel de matrizes e agora ele está sendo disponibilizado. É um filho do Salve Cat em égua Playgun, de genética fechada tanto em cima quanto embaixo, de trabalho, age boa. O animal é iniciado em apartação e pode ser usado aí para as provas de timpani, então, workhorse, seguir na apartação ou ir para o laço, então ele tem um leque bom aí de trabalho, aproveitando o call sense dele. É para aproveitar tudo o que está em oferta nos 1000 animais que compõem a segunda etapa do 17º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, dia 23 de junho, sábado, a partir de 1 da tarde, direto da Fazenda Bartira, em Rancharia, com a transmissão do Agrocanal. E agora a previsão do tempo para o sul do país. Neste final de semana, o tempo vai seguir instável em grande parte da região sul. A expectativa é o avanço de uma nova frente fria que acaba espalhando nuvens muito carregadas e garantindo pancadas de chuva nos 3 estados da região. Em relação às condições hídricas do solo, seguem altas, principalmente por conta dos últimos episódios de chuva que foram mais frequentes e conseguiram manter os índices de umidade do solo passando até de 90% nos 3 estados do sul do país. A partir então dos próximos dias tem previsão de chuva em grande parte da região, até pelo menos dia 26 de junho, praticamente os 3 estados recebem tempo mais instável e risco para pancadas de chuva. É apenas o norte do Paraná que ainda vai garantir tempo mais firme e com sol aparecendo. No decorrer dos próximos períodos, entre os dias 27 de junho até 1º de julho, expectativa ainda de tempo instável nos 3 estados. Só que a chuva agora já começa a perder intensidade aos poucos, o volume de água já fica um pouco menor, já não deve atrapalhar especialmente as atividades no campo. No decorrer do 3º e último período, até o dia 6 de julho, a chuva agora perde um pouco mais de intensidade entre o Paraná e o norte de Santa Catarina, mas entre o Rio Grande do Sul e grande parte do estado catarinense, a expectativa ainda é de tempo mais instável. O sol até consegue aparecer durante o dia, mas no finalzinho da tarde tem previsão de chuva, mesmo que seja de forma mais irregular e também de fraca intensidade. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva nos 3 estados da região sul, garantindo condições de umidade mais elevadas, favorecendo especialmente o setor da pecuária. Agora nós vamos para o intervalo comercial e vamos sair com imagens do gado de um dos nossos telespectadores lá no interior de Mato Grosso, direto de Confresa, né? Eles nos enviou essas fotos. É o William Rocha de Confresa, Mato Grosso, que mandou pelo WhatsApp do Bom Dia imagens aí do seu gado. Obrigada, viu, William, pela sua participação. Um abraço também a todos aí da região. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já.
8 horas no horário de Brasília, o Bom Dia destaca agora os mercados aqui do Brasil e até de fora do país para o nosso agronegócio. Estou aqui com o João Pedro também. Nós vamos conversar pela internet com o analista sênior do Rabobank aqui no Brasil, o Adolfo Fontes, que vai começar trazendo informações, João, a respeito de um estudo divulgado agora recentemente pelo Rabobank, de que Mato Grosso, que é o gigante Mato Grosso, poderá aumentar em até 40% a sua produção de carnes nos próximos 5 anos, ou seja, até 2023. Vamos conversar com o Adolfo, que está em São Paulo, pela internet. Muito bom dia, Adolfo. Bom dia para todos. Bom dia, Adolfo. Tudo bem? Bom dia, João. Ô João, Adolfo, por gentileza, vamos dar detalhes desse estudo do aumento da produção de carnes no Mato Grosso. Perfeitamente. Nós fizemos um estudo levando em consideração as transformações que o Mato Grosso já passou nos últimos 20, 30 anos e o que a gente espera para os próximos 5, levando em conta a inovação que acontece naquele estado de maneira bastante evidente, né? A disponibilidade de grãos é uma das vantagens que o estado tem na transformação, né, do grão em proteína animal, com um custo bastante competitivo, e mesmo considerando aí o custo adicional de logística que o estado tem pela distância para os grandes centros consumidores e também para os portos, né, levando em conta as exportações, ainda assim o custo da ração mais do que compensa vamos dizer assim, esse custo adicional da logística, né? Então é por isso que nós acreditamos aí que o Mato Grosso tem uma condição extraordinária aí para aumentar a produção, e levando em conta também, né, o detalhe que tem acontecido lá ultimamente, que é a utilização aí do milho para a produção de etanol e, por consequência, o coproduto dessa operação, que é o DDGS, que deve trazer aí mais uma opção de ingrediente para a formulação de ração aí, não só de ruminantes, mas também de monogástricos no estado do Mato Grosso. Adolfo, nesse mesmo relatório vocês comentam uma certa incerteza a respeito do mercado de carne bovina no segundo semestre. Nós estamos chegando agora no segundo semestre. Mas isso, o mercado internacional está comprando, está normal. O problema seria só questões internas brasileiras, tipo tabelamento de frete e outras coisas mais? Exatamente. A gente, para carne bovina especificamente, né, o cenário internacional foi muito positivo nos primeiros 5 meses do ano, né, um crescimento de 17% no volume exportado, se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas o fato da greve dos caminhoneiros realmente pegou o setor aí de uma maneira bastante negativa, né, se a gente for pensar na questão das exportações. E no mês de junho agora, né, nas primeiras 3 semanas do mês de junho, a queda nas exportações já chega perto dos 40%. Então, aquilo que a gente publicou no comecinho do mês, esperando que tivesse algum impacto aí, já está acontecendo na realidade, e essa queda no mês de junho deve ser bastante evidente, né? E a gente deve começar a recuperar só em julho, e se tudo der certo, né, nessas negociações que ainda estão acontecendo, a gente espera uma normalização aí no período de 30 a 60 dias, para que a gente ainda tenha um ano de 2018 positivo, pelo menos para a carne bovina, já que a carne de frango e a carne suína no mercado internacional estão enfrentando aí desafios bastante sérios, né? Eu gostaria de voltar na questão inicial nossa, o Adolfo, da produção maior, até 40% no Mato Grosso. Perfeito. Os resíduos da indústria, o DDG, que são os resíduos secos e também os úmidos, vão ser encontrados cada vez mais em abundância. Não sei se em abundância, mas pelo menos com boa disponibilidade para quem engorda. Você acredita numa migração da produção de suínos, de frangos? Boi já não precisa nem dizer, porque Mato Grosso é o maior do país. Uma migração de outros produtos de carne para o Mato Grosso? Produtores migrando para o estado? Sim, a gente acredita que esse seja um movimento bastante evidente nos próximos anos, principalmente por conta da redução que você tem no custo da ração, não só pelo DDG ou DDGS, né, dependendo da utilização ou não dos sólidos, né, mas o fato é que o custo da ração ali é muito baixo. E essas novas plantas de etanol, né, a nossa estimativa é que nos próximos 2 ou 3 anos, se todos os projetos anunciados realmente se consolidarem, vai ter uma produção de 2 bilhões de litros de etanol de milho, que vai gerar 1 milhão de toneladas de DDG para a indústria, né? E por esse ganho de competitividade, por essa opção
adicional aí para a utilização de ingredientes, inclusive com tecnologias que você pode fazer um produto que tenha alta concentração de proteína para os monogástricos ou uma concentração de proteína e energia mais adequada para bovinos, vai atrair não só, né, a questão das aves e dos suínos, mas também até a indústria de pescados na região ali tem bastante condição de utilizar desses coprodutos, né? A gente não costuma nem mais falar como sendo resíduo ou subproduto, né? Porque é um coproduto que tem um valor aí bastante interessante, não só para a indústria de etanol de milho, mas também para o comprador aí, produtor de proteína animal. Adolfo, o Rabobank tem algum estudo que mostra a receita do produtor que vai investir nesses segmentos? Vamos falar de carnes no Mato Grosso? Olha, nós não temos nenhum estudo exatamente ligado ao resultado financeiro desses, vamos dizer assim, desse tipo de utilização. O fato é que o DDGS, a gente fez um estudo levando em conta, aí sim, né, o histórico que já existe no estado de Illinois, nos Estados Unidos, porque no Brasil ainda é muito novo, então a gente não tem dados suficientes ainda para poder estimar esses resultados no Brasil. Mas se a gente levar em conta aquilo que acontece em Illinois, nos Estados Unidos, que nós temos colegas lá também cobrindo o mercado, a gente consegue ver que o preço do DDGS ele é muito ligado ao preço do milho e ao preço da soja, dependendo da safra e da utilização do produto. Por exemplo, em relação ao milho, a gente tem momentos que o DDGS lá em Illinois, nos Estados Unidos, custa 70% do preço do milho e chega, em média, custa 103% do preço do milho. Já em relação ao farelo de soja, ele varia entre 18% e 52%. A maneira que nós vamos aqui nacionalizar essa variação de preços do DDGS contra o milho e contra o farelo de soja ainda é algo que vai ter que ser testado pelo mercado, né? Por isso que nós não temos ainda resultados, porque ainda é algo muito novo, né? Tem algumas plantas que já estão operando, mas a expectativa é que isso aumente a cada ano agora, a partir de 2018. Vamos lembrar para os nossos amigos de casa que o DDG é o resíduo seco da produção industrial do milho, por exemplo. E o WDG são os resíduos úmidos dessa mesma produção. João Pedro. Bom, eu vou aproveitar a experiência que vocês têm internacional, Adolfo. E a China é o grande parceiro do Brasil. 70% da soja vai para eles, a carne, nós estamos aumentando a carne bovina, a carne suína. Agora, na China hoje há uma preocupação e o próprio Xi Jinping está comentando muito isso, da preocupação do ar mais limpo, da água mais limpa, da poluição. E isso impactou inclusive nos preços defensivos, já que eles fecharam muitas indústrias que produziam matéria-prima para defensivos agrícolas, em função da questão de poluição. Mas a minha preocupação não é a questão da indústria, a minha preocupação é a questão da agricultura. A China é o grande player no mercado mundial de grãos. Ela e os Estados Unidos disputam o primeiro lugar na produção de grãos. Porém, um trabalho da revista inglesa The Economist mostra que 20% dos solos agricultáveis chineses estão contaminados com metais pesados. Isso está levando para os alimentos e, consequentemente, virando uma questão de saúde pública na China. Como é que se vê nos próximos anos se a China vai fazer o mesmo trabalho que ela está fazendo hoje na indústria, vai fazer no campo, tentando não usar esses solos para agricultura, para outros fins e, consequentemente, aumentando as importações de grãos? É muito provável que sim. Se a gente pegar como exemplo o que eles já estão fazendo aí no campo para a produção de suínos, né, está ocorrendo uma profissionalização bastante forte na China nos últimos 5 anos, em que a produção de suínos, aquela mais caseira, em que havia uma contaminação da água nas regiões mais populosas, esse tipo de operação está acabando na China, né? Então está tendo uma migração de região na produção de suínos, como exemplo, né? Que também pela contaminação do solo e da água, e em contrapartida um suporte do governo para você aumentar o número de indústrias profissionais para a produção de carne suína. Mas esse tempo que leva para você conseguir fazer esses ajustes gera uma necessidade muito grande de importação. Então você tem aí um freio de ajuste na operação no campo e, por consequência, oportunidades para parceiros comerciais da China, como é o Brasil, para exportar mais, como vem acontecendo na carne suína. Só um detalhe, né? Nós, nesses primeiros 5 meses de 2018, exportamos quase 200% a mais em volume de carne suína para a China do que nós exportamos o ano passado. E essa parceria do Brasil aí deve também refletir nesse ajuste aí também para a questão dos grãos, ainda mais
em um momento em que a China, que é esse gigante, né, em termos de importação e produção, vive uma guerra comercial bastante clara aí com os Estados Unidos, que seria um concorrente claro também do Brasil. Para você que chegou agora, muito obrigado pela sua audiência. Nós conversamos pela internet com o analista sênior do Rabobank no Brasil, o Adolfo Fontes, que diz, através de um estudo do banco, que Mato Grosso poderá aumentar em até 40% nos próximos 5 anos a sua produção de carnes. Agora, isso é otimismo, não é? Melhor dizendo, é uma informação positiva, Adolfo, de um potencial de crescimento muito grande. Agora, nós temos um entrave que ainda precisa ser resolvido, que é a logística, é o transporte, é o escoamento dessa produção. Isso pode prejudicar essa estimativa do banco? Nós já estamos considerando nessa estimativa esse déficit que o Estado tem em relação à logística, né? O que nós apuramos é que hoje, se você produz carne, por exemplo, no oeste do Paraná, que você tem uma logística bastante positiva, né, para você chegar, por exemplo, na Grande São Paulo, ou nos portos do Sul ou do Sudeste, você ainda assim tem uma desvantagem em relação a custo em relação ao Mato Grosso, porque o Mato Grosso vai ter que investir mais por quilômetro rodado, né, para escoar essa produção, mas você tem uma recompensa aí pelo custo da ração, e se você soma essa economia que você tem com a ração, com o que você tem que investir adicionalmente com logística, você ainda está em vantagem de custos, você chega mais barato no mercado de São Paulo, se você comparar essas duas regiões. E hoje o Mato Grosso já é um estado exportador, acho que é importante a gente destacar isso, né? Hoje o Mato Grosso consome só 20% daquilo que produz de proteína animal, uma estimativa nossa. Ou seja, 80% da produção de proteína animal que é realizada no estado do Mato Grosso já é escoado ou para os grandes centros do Brasil ou até para o mercado internacional, ou seja, já é uma vocação do estado, vamos dizer assim, driblar esses desafios logísticos. É claro que daqui para frente, com algumas melhoras nessa questão, você vai ter ainda mais vantagem, mas o fato é que hoje essa deficiência aí que o estado tem em relação à logística é o que traz vantagem para o custo do grão, né? Porque o custo do grão é muito também relacionado ao desconto do transporte até o porto, e é por isso que tem, se de um lado é um desafio, né, e uma deficiência, de outro lado traz vantagem, e uma vantagem até maior do que o que você precisa investir em logística. Mas Mato Grosso mudou radicalmente a questão da logística, ou seja, aquela enfoque de trazer os portos do Santos e Paranaguá, hoje está invertendo e estamos usando mais a BR-163, chegando em Miritituba e dali pela hidrovia Tapajós até o Porto de Barcarena. Talvez vai acontecer o mesmo em termos de containers, né, Adolfo? Ou seja, esse container, ao invés de descer para os portos do Sudeste ou para o porto do Sul do Brasil, ele suba para o Norte e embarque ou por Barcarena ou na região leste de Mato Grosso via a ferrovia Norte-Sul, lá chegar até o Porto de São Luís, porque seriam alternativas mais baratas e mais eficientes, né? Perfeitamente. Aquela região da 163, né, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, nós fizemos o estudo exatamente ali naquela região, né, abordando algumas fazendas que tinham aí uma cultura de fazer a economia circular, né, utilizando a produção de grãos, proteína animal, a reutilização aí dos dejetos para fazer para você pegar bioenergia, etc. E lembrando que isso traz também aí esse viés de marketing verde, né, para a região, por você ter uma economia circular em algumas propriedades ali, que também traz uma vantagem para poder vender para o comércio internacional, que está bastante ávido por esse tipo de atributo. E levando também em conta que aquele arco norte nosso, a gente escoando pelaquela região, você consegue ganhar 5 dias utilizando o canal ali do Panamá para chegar na China, se você comparar com o tempo que leva pelo Porto de Santos. Então você ainda reduz não só o custo interno de escoamento do Mato Grosso até São Paulo, você ganharia tempo e custo para levar até o Arco Norte, e depois você ganharia mais 5 dias para transportar isso pelo canal ali do Panamá e chegar na China de maneira mais eficiente, que é um grande mercado que deve crescer ainda mais nos próximos anos. Adolfo, vamos falar da guerra comercial Estados Unidos e China. A grande pergunta é: o Brasil vai ser beneficiado, vai perder com isso? E ontem o ministro Blairo Maggi disse que o Brasil vai perder. Ele pode até ganhar no volume que vai aumentar com as exportações de soja para a China, por exemplo. Vai deixar de comprar dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil.
Mas na questão de preços, porque a soja é negociada na Bolsa de Chicago, isso deverá estar em queda, essa commodity em queda. Na questão de preço, o Brasil vai perder com os preços em queda da soja. O banco já tem alguma visão sobre isso? Sim, nós temos observado nos últimos dias uma questão bastante interessante, né? A soja nos Estados Unidos está caindo na Bolsa de Chicago para patamares dos últimos anos, né, em termos de redução. Porém, você tem aí um ganho no prêmio no porto brasileiro pelo produto. Então, essa diferença está quase se zerando, né? Você tem aí uma recompensa pelo produto brasileiro, pela expectativa de que a China vai comprar menos soja dos Estados Unidos e mais do Brasil. Então, ou seja, o Brasil deve ser um parceiro ainda mais importante em termos de soja para a China, mas em contrapartida você tem uma redução do preço de Chicago. Então, por enquanto, está sendo uma questão de soma zero, mas no longo prazo isso deve aumentar o preço do grão no Brasil e, por consequência, aumentar os custos de produção da proteína animal. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que observar de perto, e levando em consideração também que esse tipo de guerra comercial entre dois gigantes, eles acabam aumentando a aversão ao risco do investidor internacional, o que gera volatilidade no câmbio, não só do Brasil, mas de todas as moedas aí de países emergentes. Hoje a gente tem um câmbio um pouco mais artificial no Brasil por conta da intervenção do Banco Central, então a gente está conseguindo segurar um pouco essa cotação, no patamar de 13,75, 13,78, dependendo do dia aí e da intervenção no contrato de swap. Mas o fato é que se essa guerra continua por mais tempo, o mais provável é que a gente tenha um custo de produção de proteína maior pelo efeito de a gente precisar de mais grãos indo para a China, né? E isso traz aí, então, uma queda de competitividade na cadeia de proteína animal. Acho que essa é a preocupação e esse foi o comentário aí do nosso ministro, quando ele se mostrou bastante preocupado com a indústria de proteína, que passa por uma situação bastante complicada aí, ou por conta dos ainda preços altos dos grãos, independente dessa movimentação da guerra comercial, mas também pela greve dos caminhoneiros, que trouxe aí uma situação bastante grave, principalmente para a indústria de aves, né? Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, fico à disposição. Tá, obrigado. Grande abraço, Adolfo. Grande abraço para vocês. Obrigado também, João. Juliana. E agora vamos com informações do nosso parceiro comercial, a Germipasto, Guilherme Beretta. Muito bom dia para você. Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia Zaidan, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, nós continuamos falando sobre compra programada, essa que é uma grande oportunidade, já há mais de 15 anos que nós fazemos exatamente esse processo de comercialização dos nossos produtos. E lembrando o que está inserido aí na compra programada. São 19 cultivares, né, todas as braquiárias, braquiarão, decumbes, MG4, charaés, piatã, né, umidícola, dictioneiro, ipiporã, paiaguás, todas as braquiárias inseridas nesse contexto. Isso também é verdade para os pânicos, né, Mombá, Sazuri, Aruana, Maasai, Tamani e também o pânico Quênia, e também leguminosas como estilosantes Campo Grande e também a crotalária. E o mais interessante de tudo isso é que você também pode escolher a sua apresentação. Nós temos desde as sementes com 50 de valor cultural, como também as sementes de alta pureza, passando pelas sementes grafitadas, que é um produto que a Germipasto lançou esse ano, diga-se de passagem, um produto muito bonito, né, esteticamente, e que resulta em bons resultados, de boa germinação. Nós temos toda uma tecnologia de produção desse produto. E também na compra programada, as duas VDTECs, tanto a VDTEC Multi como também a VDTEC Plus. Além do preço, né, que é o grande chamariz desse processo, dessa programação da comercialização dos nossos produtos, né, você também pode parcelar suas compras em até 6 pagamentos, né, lembrando que você vai ter aí 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias para estar quitando os seus boletos junto à Germipasto. Olha, meu amigo, se você quer economizar, é esse o momento. Nós estamos exatamente na entre-safra e agora que você faz bons negócios juntamente à Germipasto. Eu digo sempre, não tem porquê você que já definiu a sua área, você que já tem em mente mais ou menos o que você vai fazer aí de hectares, não tem por que você pagar mais barato agora
e deixar para pagar mais caro lá para frente. Então, pegue o seu telefone, entre em contato, você vai ser atendido aí pela equipe Nota 10 lá na Germipasto, vários consultores, engenheiros agrônomos que vão fazer exatamente, além da parte comercial, o posicionamento do melhor produto que se encaixa aí no seu modelo de produção. Ah, mas eu não estou no Mato Grosso do Sul, como é que eu faço para comprar? Através do 0800, que é um telefone que está aí na sua tela, e também lembrando que a Germipasto tem parceria, né, tem convênio com várias transportadoras. Então, independente aonde você esteja dentro do Brasil, né, você que está no Acre, está no Rio Grande do Sul, está lá em Tocantins, está em Minas Gerais, nós vamos fazer com que a sua semente chegue para você com toda a comodidade. Mas para isso é pegar o telefone e entrar em contato com a nossa central de vendas. Operadora 67 3389 6700. Essa é uma ligação local para você, você produtor que está aqui no Mato Grosso do Sul, e também na sua tela um segundo número, 0800 647 0050. No endereço eletrônico que aparece aí na sua tela, né, o germipasto.com.br, você obtém também informações de gramínea. Muitas vezes você tem dúvida, está numa região que não chove tanto, quer saber a precipitação que necessita cada gramínea. Lá no nosso site você tem nas características desse produto, né, exatamente discriminado o quanto ela precisa de chuva para poder ter um bom desenvolvimento. Mídias sociais, tanto Facebook como Instagram, você também pode interagir com a nossa equipe. E no YouTube, você que gosta de vídeos, né, quer ver mais VDTEX trabalhando, quer ver casos de sucesso, lá você tem todo esse material à sua disposição. Bom, por hoje é isso. Grande abraço, é com vocês. Obrigada, Guilherme, pela sua participação. Um grande abraço também a toda a equipe da Germipasto. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos em instantes. Até já. Oito horas e 26 minutos no horário de Brasília. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, lançou a Aliança Agrobrasil. É um grupo de negociações em nível internacional do agronegócio. Esse lançamento ocorreu esta semana na capital federal com representantes do governo e de associações do setor lá em Brasília. Nós vamos conversar pela internet com a assessora de Relações Internacionais da CNA, Camila Sandi, que está na capital federal. Muito bom dia, Camila. Bom dia a todos. Tudo Obrigada bem? pela oportunidade de falar com vocês. Nós agradecemos a sua participação. Qual é o objetivo dessa iniciativa, Camila? Então, há muito tempo o agro tinha a carência de ter um posicionamento mais forte, né, e mais consolidado em termos de setor nas negociações internacionais. A indústria já faz isso há muito tempo e a gente resolveu, né, juntar todas as associações, né, representantes setoriais do agronegócio, da agropecuária brasileira, para formar posições, construir análise, construir estudos e subsidiar o governo brasileiro nos interesses do agro nessas negociações que hoje estão aí em andamento com diversos países e blocos, né? De que maneira isso pode agregar, pode melhorar as negociações brasileiras do agronegócio? Olha, a partir do momento que o governo vê que o setor está organizado, né, para cobrar e para pressionar que os seus interesses sejam colocados na mesa, ele vai se sentir mais obrigado, né, mais condicionado a atuar, né, para que esses interesses estejam concretos ali no acordo que seja fechado. Seja esse acordo um acordo de livre comércio, seja um acordo sanitário, fitossanitário para abertura de mercado, porque a gente precisa pressionar para que esses trâmites andem um pouco mais rápido, né, e estejam com o agro inserido neles. Durante o lançamento foi apresentado um plano de trabalho. Como é que está o planejamento daqui para frente? Nós vamos preparar alguns documentos, principalmente em relação à negociação com a Coreia e com o Canadá, né? E na próxima reunião do grupo, que está prevista para meados de agosto, já vamos validar esse posicionamento, porque
Em setembro e outubro, tem rodadas de negociação que o governo vai participar e a gente já quer que eles já levem esse primeiro posicionamento do grupo. Fora isso, vamos debater dentro do grupo algumas questões de entraves, né, no nosso comércio, principalmente a questão de certificados digitais fitossanitários, que é o chamado EFITO. A gente precisa trazer o setor para que isso seja facilitado, né, para que o Brasil tenha uma facilitação de comércio com alguns países. Também temos a questão da LETEC, que são as tarifas, né, de exceção à TEC do Mercosul, que precisam também ter o agro mais presente. Então tem aí uma agenda cheia com um plano de trabalho robusto com as associações e os representantes para o futuro aí, breve. Nesse planejamento está prevista a mudança no conceito de produção, no sistema de produção, para que os produtos ganhem mercados maiores? Olha, a gente vai tratar muito da questão da imagem também, né? O Brasil tem um problema porque, pelo seu agro ser muito competitivo, ele constantemente é atacado, né, lá fora, por outros países, por outros setores. E aí a gente vai tratar essa questão da imagem, que vincula a questão de produção, de sustentabilidade, de boas práticas agrícolas, para que o mundo saiba, né, a verdadeira produção brasileira, conheça a produção brasileira e saiba que a gente aqui produz com sustentabilidade e com qualidade para o mundo todo. Camila, muito obrigado pela sua entrevista, bom trabalho para vocês. Nada, obrigada, bom dia. Bom dia. São 8h30 no horário de Brasília. Uma mala com uma bomba falsa foi encontrada ontem durante a reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto que pede agilização na lei dos agrotóxicos ou dos defensivos agrícolas. A presidente da comissão, deputada federal Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul, disse que o episódio era uma brincadeira de mau gosto e informou que há imagens de quem teria deixado a mala na sala. Gente já foi identificada por ter feito isso. Após ser informada da mala com a falsa bomba, a Polícia Legislativa isolou o local. E um vídeo foi gravado logo após o incidente. Vamos ver esse vídeo. Uma bomba, sem bomba, mas vai abrir sindicância nessa casa pela Polícia Legislativa e quero dizer, já tem imagem da pessoa que deixou e quero dizer para vocês o seguinte, é por isso que a gente, às vezes, proíbe o acesso, né, quer proibir o acesso e acham que nós não somos democráticos, mas enfim, é uma brincadeira de muito mau gosto ou queriam nos assustar. Mas precisava só pôr o explosivo para explodir. Eu acabei de ser informada, não é por isso que nós vamos terminar, vamos suspender, desculpe, nós vamos suspender a sessão, porque a ordem do dia começou, e aí nós vamos ver e passar para os senhores se nós vamos continuar a sessão mais tarde ou não. Então, fica suspenso até as 3 horas da tarde, quando eu anunciarei se nós voltaremos ou não para essa sessão. E voltaremos no plenário 8. Muito obrigada. Pois é, você viu, a sessão foi suspensa com a possibilidade de voltar ontem às 15 horas, 3 horas da tarde, lá mesmo na Câmara dos Deputados. Mas não foi possível o retorno dessa sessão à tarde e a deputada Tereza Cristina decidiu adiar para a semana que vem, ainda sem dia definido, uma nova sessão para avaliar esse projeto de lei dos defensivos agrícolas. Juliana. A fazenda Limeira, que fica em Nepomuceno, Minas Gerais, se destaca na produção leiteira utilizando os produtos da Cemex, que é uma empresa parceira aqui do SBA. Acompanhe um pouco do trabalho desenvolvido por lá. A atividade familiar das propriedades leiteiras do estado de Minas Gerais chama a atenção pela dedicação e paixão que é passada de pai para filho.
E na Fazenda Limeira, localizada na região de Nepomuceno, essa tradição já chega à 3ª geração, com resultados que orgulham toda a família Veiga. A propriedade, que no início contava com plantações de café e criação de gado de leite, viu sua rotina se transformar com a entrada das primeiras 20 vacas leiteiras. Começamos com 20 vacas de leite, 16 vacas mestiças, que a região nossa é uma região de gado girolanda, e 4 vacas pintadas de preto e branco, que a gente chamava de holandesas. E com essas vacas começamos então a nossa produção. Depois compramos mais em torno de 30 vacas já holandesas em Lambari, de um criador de gado holandês. Em 1979 eu fiz um primeiro curso de inseminação artificial e em 1980 iniciamos a inseminação artificial já na fazenda. Na época, com uma produção de 10 litros de leite por vaca, a propriedade buscou empresas de genética que pudessem oferecer animais mais produtivos, com boa conformação e muita longevidade. Foi assim que se iniciou a parceria com a Semex Brasil. Nós conhecemos a Semex, começamos a trabalhar com a Semex junto com outras empresas e depois, com a entrada do Flávio na Semex, ele nos fez uma proposta de trabalho e já tem bastante tempo que nós trabalhamos exclusivamente com a Semex. Desde lá, são quase 30 anos de evolução genética, investindo no que há de mais moderno em manejo, nutrição e conforto animal. Tudo aliado aos melhores reprodutores do mercado global. A Fazenda Limeira iniciou seus trabalhos junto à Semex em 1987, com foco em produção, conformação e sólidos e vida produtiva. Dentro desse trabalho, foram usados até hoje mais de 45 touros da Semex. Na geração mais atual, foi usado um dos expressivos touros nossos hoje, que é o Comestar Lineman, recentemente provado, Speaker, Pulsar e Munition. Nas gerações atuais dos genomas hoje, foram usados Display, Country, Prize, Bombeiro. E onde nós temos percebido uma melhora, uma evolução muito grande, principalmente no composto de úbere e pernas e pés. Nos animais, onde melhorou muito o nosso rebanho, principalmente para esse convívio com o freestyle, onde exige muito de pernas e pés e para o aumento de produção, parte de úbere, sustentação de úbere, ligamento, colocação à disposição de teta, Então, isso aí melhorou muito o nosso rebanho. Foi uma evolução grande que nós tivemos, nós estamos muito satisfeitos com a Semex. Com a evolução conquistada ao longo dos anos, a Fazenda Limeira atingiu médias diárias superiores a 30 quilos de leite, muita conformação e longevidade. Quer crescer e garantir resultados como essa propriedade? Procure já a Semex Brasil. 8 horas e 36 minutos no horário de Brasília. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu ontem, na sua reunião mensal, manter em 6,5% a taxa anual de juros, a Selic. Vamos a São Paulo conversar com Walter Pulga, que tem informações. Pulga, bom dia. O mercado acredita que essa manutenção de 6,5% não se dará por muito tempo. Por quê? Olha, a perspectiva é de que o Banco Central será forçado daqui a pouco a subir um pouco a taxa básica de juros. Bom dia a você, bom dia a todos. Ontem, a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central fez uma opção por manter uma política monetária estimulativa. Vamos traduzir isso? A perspectiva é, segundo os conselheiros, que fazem parte desse Copom, que é preciso ter juros mais baratos para estimular a economia. Agora, alguns analistas, inclusive o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Carlos Langoni, acredita que o Copom não poderá manter essa taxa básica de juros em 6,5% ao ano por muito tempo, não. A perspectiva, segundo ele, é que essa decisão deve ser tomada mais adiante. E mais, uma decisão de alta na taxa de juros deverá ter efeitos negativos na economia. Mas, lógico, não há outra saída. Agora, os membros do Conselho de Política Monetária deixam claro que usam a taxa de juros apenas para controlar a inflação, que ainda está abaixo da meta, A meta é 4,5%, está abaixo da meta. Não usará para conter essa alta
acentuada, né, vamos dizer assim, essa alta excessiva dos dólares. Aliás, o dólar ontem já voltava a operar em alta, né? De novo, o dólar voltava a subir. Nós tínhamos aí preocupações com o dólar diante de uma outra perspectiva de que o dólar possa mesmo rondar a faixa de R$ 3,80, R$ 4,00. A verdade é que o mercado está de olho nas decisões não só do Copom, mas no movimento político. E isso vai trazer muita oscilação. Aliás, eu aproveito para lembrar que nós temos aí uma perspectiva de alta do dólar que já se mostra no final do ano na faixa de R$ 3,50, R$ 3,55. Alguns analistas não acreditam mais naquela faixa de dólar chegando em dezembro a 3,40, 3,45. Já subiram um pouco o patamar para o câmbio no Brasil. Zaidan? Quais são as últimas da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? Bom, isso repercute em todo mundo. Na Ásia, diante de uma queda nas principais bolsas asiáticas, Xangai e Shenzhen, toda a Ásia foi contaminada. Nós tivemos baixas hoje, tanto em Xangai como em Shenzhen e nas demais bolsas asiáticas. Para se ter uma ideia, em Seul o índice Kospi perdeu 1,10%, eu tenho anotado aqui. Singapura, a bolsa perdeu quase 0,5%. Sydney, na Austrália, também perdeu quase 1%. Ou seja, uma contaminação negativa em toda a Ásia com essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. No entanto, Zaidan, o que nós temos na Europa, nesta manhã, é um leve movimento de alta. As bolsas europeias já esboçam uma recuperação depois de também terem seus principais índices em baixa em função dessa briga, vamos dizer, comercial, dessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, e mais do que isso, entre os Estados Unidos e também a União Europeia. Bom, o nosso índice Bovespa subiu ontem um pouquinho, mas não reverteu aquele quadro negativo não, viu? Nós terminamos com o nosso índice Bovespa aqui em alta ontem de mais de 1%, mas não foi muito além de 72.120 pontos. Portanto, uma recuperação no nosso índice, que estava na faixa de 71, chegou a rondar a faixa de 70 mil pontos, mas nada que mude esse quadro negativo que nós tivemos para a nossa bolsa também aqui. Então, é de olho na informação. O mercado oscila muito, mas não há grandes perspectivas, ou seja, perspectivas positivas, né, de grandes mudanças nesse quadro. Ainda temos preocupação em todo o mercado internacional e também no Brasil, Zaidan. É com você. Valeu, Pulga. Obrigado. Bom dia. Até amanhã. Juliana. Pois é, nós estamos entrando no período seco do ano, uma época em que o pecuarista de gado, leiteiro ou gado de corte, se preocupa muito com relação ao ganho de peso aos animais. Por isso, algumas soluções são colocadas à disposição do mercado para que você possa obter também bons resultados ou pelo menos manter aquele seu nível de produção na propriedade. Nós vamos conversar agora com uma empresa parceira aqui do SBA, que é a Virbac, conhecer um pouco das soluções, principalmente o fosfosal, que é um suplemento multimineral injetável, né? Uma grande diferença também dessa tecnologia. Eu vou conversar aqui com o Bruno Lima, que é gerente também comercial da empresa, veio gentilmente nos atender à solicitação dessa entrevista para tirar algumas dúvidas com relação a esse período. A gente ainda não está no período crítico, mas o pecuarista já está se preocupando com isso, né? Bom dia para você, Bruno. Bom dia, eu agradeço o convite mais uma vez, sempre muito prazeroso vir conversar e esclarecer alguns pontos aí que ajudam na produtividade nas fazendas, né? Realmente nós não estamos no momento mais crítico, mas é um momento de planejamento para a gente sempre trabalhar o máximo de potencial dentro da fazenda, né? Então, como a gente conversou, a gente vem preparando, né? A gente vem trabalhando os animais desde esse momento para não evitar uma maior surpresa no final da seca, quando o animal realmente demandar mais nutrientes. Vamos falar um pouco da Virbac. A Virbac é uma empresa já consolidada no mercado. O que ela vem apresentando e de que forma que ela está atuando para colaborar e ajudar esse pecuarista? A Virbac é uma empresa 100% dedicada à saúde animal, uma multinacional francesa, já está no Brasil há mais de 30 anos, né? Uma empresa de o DNA 100% de saúde animal. Isso é muito bom porque sempre focado em melhorar novos produtos, novas soluções para o pecuarista de um modo geral. Então, está presente em mais de 100 países, com um DNA muito inovador e sempre trazendo novidades para o mercado. E o fosfosal, que é esse suplemento multimineral, quando a gente fala multimineral injetável, algumas pessoas já ficam um pouco mais antenadas e querendo saber que forma, como que ele funciona, como que é feito todo esse processo.
O fosfosal é uma tecnologia nova que a Virbac trouxe para o Brasil. A Virbac ela é pioneira nessa tecnologia de suplementação mineral injetável. O grande detalhe, o grande foco do produto é justamente fornecer nutrientes, minerais em momentos de alto desafio da fazenda, como, por exemplo, uma desmama, uma mudança de dieta, uma entrada em nova pastagem, uma compra de animais que vão entrar na fazenda, até ele se adaptar à nova dieta, ou até mesmo uma entrada de confinamento. Então, esses animais vão ter um estresse, vão ter um choque de adaptação à nova dieta, e é justamente nesse momento que o fosfosal vai agir para ajudar o animal a recuperar esse estresse e até se restabelecer muito mais rápido do que normalmente ele estaria sendo desafiado na fazenda sem uma suplementação mineral. Então, esse momento que o animal vai entrar na fazenda, ou entrar numa nova dieta, ou entrar num momento de desafio, como esse que nós estamos entrando agora, ele tende a reduzir o consumo de nutrientes. E é nesse momento que fosfosal ele suplementa e repõe esses principais minerais, como fósforo, selênio, cobre, magnésio e potássio, que são importantes para o desenvolvimento e metabolismo dos animais. É claro que nessa época seca do ano é a época que o pecuarista se preocupa, digamos assim, ele meio que redobra a atenção com relação ao ganho de peso, ou até mesmo perder isso. Mas ele é indicado para usar o ano inteiro? Qual seria a indicação? A gente indica fosfosal o ano inteiro, de acordo com os desafios das fazendas, Muito importante a gente entender dentro do ciclo produtivo quais são os desafios. Por exemplo, a gente tem uma desmama que um animal ele vai ter um choque de adaptação a uma nova pastagem, uma nova dieta, ou até mesmo uma entrada de animais na fazenda. O animal vai entrar, a gente não sabe qual foi a origem dele, a origem de mineralização, como que era a condição de pastagem, ele vai ter o estresse de transporte, e é nesse momento que a gente indica o fosfosal. Então, o animal passou no curral, vai fazer um programa de vacinação, um programa de vermifugação. Então, a gente recomenda fazer o fosfosal, que ele vai ajudar a estimular o animal. São 34% de fósforo, uma fonte energética muito boa para o animal, que vai ajudar bastante no auxílio aí das manutenções de ganho de peso, na parte reprodutiva. Temos muitos estudos focados na parte reprodutiva também dos animais. Então, ele é um produto muito importante e que ajuda muito na rentabilidade da fazenda. Ele é indicado para bovinos e qual que é a idade mínima? A gente indica para bovinos, a gente tem trabalhos publicados de animal nascendo até a fase de terminação. Então, de mamando a caducando, o fosfosal ele tem a indicação e com muitos bons resultados. E também já está disponível na maioria das lojas, em todo o estado, Brasil, como que está essa... Já temos uma distribuição em todo o Brasil, temos uma ação bem focada junto com a parceria do SBA, no canal do Boi, onde estamos divulgando site, estamos divulgando 0800, que o produtor pode entrar em contato, tirar dúvidas ou até mesmo informações de onde adquirir o produto. Então, nas maiores lojas da região, nosso amigo pecuarista, com certeza ele vai achar o fosfosal. Tá certo, então, Bruno, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Zaidan, é com você. 8 horas e 46 minutos. Destaque agora para a nossa agenda de leilões. O canal do Boi transmite neste sábado o leilão do Grupo Resende. Oferta de 200 touros com o SEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. Veja o gado. Era 4h30, passava um pouquinho, fosco, clarinho, rasgado. Seu Resende, mais um ano recebendo o pessoal para o dia de campo. Como é que está essa logística aqui para apresentar o gado? A logística está tranquila, estão preparando tudo, queremos receber em casa e receber bem. O gado está todo pronto para ser mostrado, as palestras já estão prontas, enfim. É sempre um prazer receber todo mundo e poder mostrar para os amigos e todos o nosso serviço, o nosso trabalho. Esse gado aqui, por exemplo, foi um gado todo que foi genotipado, então a gente usou a genotipagem dele para ajudar no acasalamento. Essa daqui é uma novilhada que está parindo pela terceira vez, ela tem 30 e poucos meses, ela enxertou a primeira vez aos 14 meses, tornou a enxertar e agora é a terceira vez que está com um filho no pé e outro na barriga, o terceiro filho na barriga muito jovem. É um breve resumo da produção da Fazenda Santo Antônio das Três Marias, do Grupo Resende, no Pantanal do Mato Grosso, na região do Itiquira. Esse é o 6º ano que a genética a campo é exposta a céu aberto em um dia de campo. Lotes 1, 2, 3, 4 e uma contagem que vai adiante até o lote 20. Sequência de informações mapeadas com o histórico de produção das fêmeas Nelores puras de origem. Do nascimento
aos índices e peso da bezerrada PO e do cruzamento industrial com o Angus. Mais de 60 anos de seleção que, por algumas horas, estão ao alcance dos convidados que, em comboio, apreciam a vitrine de genética. A parte de genética é essa que vocês estão vendo aqui. E o que quis mostrar para vocês o tempo todo com o Ademir, esse trabalho muito bem feito dele, é essa quantidade que está aqui de animal novo, precoce. E o bom mesmo é chegar mais perto e apreciar a precocidade, que desfila entre as palmeiras do Cerrado, o Buriti. As multíperas são do último lote do percurso. Apresentam seus altos índices de resultados. A seleção do Grupo Resende compõe uma tabela de 15 mil fêmeas em reprodução, com identificação e avaliação individual. Por ano, são descartadas 3.500 fêmeas. É a chamada pressão de seleção. No plantel fica só o que é bom. Bom exemplo da pecuária com tradição e pioneirismo para os criadores. Ele está nessa experiência já há muitos anos, eu estou acompanhando, eu sou vizinho dele de fazenda aí, e cada vez que vem aqui eu me surpreendo mais com o trabalho dele. É um gado que realmente ele tem uma seleção bem apurada já, né? A oportunidade de aprender um pouco mais da seleção também nas palestras. O zootecnista Daniel Carvalho falou de genética, instrumento de produtividade. Segundo ele, independente da raça, a genética é o primeiro insumo de um plantel. É ela que vai agregar o valor na produção até o resultado final do ciclo, a carne. Que a gente tem que ter um alvo, tem que ter uma meta, um objetivo a ser produzido, o que produzir, como produzir, seja aquilo de bezerro desmamado, seja ela carne com vala comum ou carne com qualidade, com agregação de valor, e procurar orientar e selecionar as melhores genéticas que comporão a base para chegar onde precisa nesse objetivo. José Ricardo Rezende, do Grupo Rezende, mostrou o passo a passo da receita que tempera a produção. Um dos ingredientes, a tecnologia como ferramenta para o controle operacional. Seja um programa de melhoramento genético, ou seja só atividade tradicional de pecuária, você precisa poder medir as coisas para poder fazer os ajustes, para você poder gerenciar. E na pecuária isso é um pouquinho difícil, eu estava falando um pouquinho de como enfrentar essas dificuldades, como é que nós enfrentamos, contei um pouquinho aí as cabeçadas que a gente deu, as tropicadas que a gente deu no caminho, mas tem que perseverar e ir ajustando e as coisas vão se encaixando, a gente está muito satisfeito. E é uma vitrine também para os leilões? Uma das grandes razões do dia de campo é a gente poder apresentar o nosso trabalho e não tem nada mais convincente do que a pessoa vir aqui, ver de verdade. A gente, se for passear com a gente mostra, não é um lotinho ou dois, a gente mostra um volume bem significativo de animais para a pessoa se sentir segura do que a gente fala vendo. 8 horas e 52 minutos no horário de Brasília. Você também pode participar do Bom Dia Produtor, mandando imagens da sua fazenda, do seu gado. O número está aí na tela, 67 99264 7810. E a gente vai para o intervalo comercial com a imagem que um dos nossos companheiros do Brasil enviou para a gente. É a telespectadora Marisa Matsui, de Paranoá, no Distrito Federal, que enviou pelo WhatsApp do Bom Dia imagens do amanhecer da região e também da propriedade dela. Intervalo comercial, já voltamos com os destaques do programa Agricultura BR, que começa ao meio-dia aqui no canal do Boi. Até já! 8 horas e 55 minutos no horário de Brasília. E neste domingo, direto de Matupá, no estado de Mato Grosso, a Ricardo Nicolau Leilões realiza o 5º leilão da agropecuária Jerinã. Por isso nós vamos então até Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar e obter mais detalhes aí sobre esse grande evento realizado pela Ricardo Nicolau Leilões. Arnaldo, muito bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Pois é, Juliana, é domingo agora pelo Agrocanal. Leilãozaço, viu? A Jarinã é um projeto muito interessante aqui no norte do estado de Mato Grosso, com mais de 10 mil matrizes em reprodução e realiza já pelo 5º ano consecutivo o seu leilão. E esse ano a gente vai inovar, viu, Juliana? O leilão vem para o recinto da cidade de Matupá, leilão que era feito sempre de forma virtual, e o SBA está rapidinho aí, ó, já está colocando algumas imagens dos lotes. O leilão vem para o recinto da cidade de Matupá, e a gente vai ter lá um almoço. O seu Birajara Amorim já chegou aqui, ele mora em São Paulo, né? Mas já está na Fazenda Jarinã, vai estar com a gente no domingo lá no recinto. Então, assim, vai ser uma inovação, vai ser um leilão muito gostoso, muito bacana, né? A gente vai receber as pessoas, vamos almoçar junto, e logo após o almoço, então, às 13 horas, horário aqui do Mato Grosso, 14 horas, horário de Brasília, nós teremos a oferta de reprodutores. Eu até queria pedir para o SBA, para a gente mostrar alguns dos reprodutores lá. Pode colocar, se tiver no jeito para mim, o 1005, já pode colocar o 1005 lá. A gente vai ter a oferta de 60 reprodutores, sendo 45 reprodutores oriundos, tá aí, ó, a imagem já de reprodutores, 45 reprodutores oriundos do projeto da Jarinã e mais 15 reprodutores do seu convidado especial, que é a Pecuária Bom Futuro. Portanto, a bitola da torada é essa daí, ó. O 1005 é um neto do induzido campeão nacional, vem do Big Bang, que também foi campeão nacional, uma vaca Himalaia velha do Brumado, um animal com 35 de CE, 648 quilos, geração 2015, não tem 3 anos de idade ainda, uma carcaça muito bonita, né? Essa é a bitola da torada lá. Eu queria lembrar os amigos também que o leilão será em 30 parcelas, portanto uma oportunidade, são poucos leilões ainda que são em 30 parcelas, e nós teremos rotas de frete. Então atenção ao pessoal de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Alta Floresta, nós teremos rota até Nova Bandeirantes, teremos rota de frete para Novo Progresso no Pará, então o pessoal do Pará também pode estar entrando em contato com a gente vai ter rota de frete para lá, teremos rota de frete passando aqui por Sinop, Juara, então assim, 30 parcelas, rota de frete, coloca para mim o 891 SBA, fazendo um favor. O 891, só para a gente ter uma ideia, a bitola da torada, ela é uma régua só, sabe? O 891 é um neto do bitelo da São Sebastião, numa vaca Big Ben da Santanice, acredito que já seja esse animal que está na tela. Ó, e ele é destaque para a área de olho de lombo, né? Tem 102 de área de olho de lombo e tem 2,7 de marmoreio. A seleção da Jarinã é muito forte para marmoreio, e esse garrote realmente chama atenção pelo volume de carcaça, o comprimento, racial impecável, né? A linha de dorso muito larga, um garrote de aprumos muito bom, de uma ossatura muito forte, um garrote realmente diferenciado. E essa é a bitola da torada. Vamos mostrar um pouquinho do gado de corte agora. Eu quero pedir para o SBA colocar o lote, coloca as imagens para mim, do lote, as imagens total do lote de macho, aquela imagem aérea que a gente pode ver um pouco mais do trabalho da Fazenda Jarinã. É uma imagem que tem 300 machos, lá teremos uma oferta, aí ó, essa imagem aí, essa imagem realmente mostra toda a grandeza, né? Toda a eficiência, todo o trabalho da Fazenda Jarinã, que trabalha com integração, lavoura, pecuária. Tem 300 machos em oferta, dividido em 3 lotes de 100, e essa imagem aí é uma imagem que mostra os 300 bezerros juntos, né? Numa tomada aérea aí muito bem feita lá pelo nosso companheiro Anderson. Tá aí a imagem aérea, são 300 machos, como eu disse, a Jarinã tem um projeto com mais de 10 mil matrizes em reprodução, então mais de 20 mil cabeças, uma fazenda que há mais de 30 anos trabalha aqui no norte do estado de Mato Grosso, fazendo seleção. O seu Birajara também criador de Nelore PO em São Paulo, sempre muito caprichoso, gosta de cavalo manga larga, gosta de gado gir, então assim, é muito caprichoso o seu Birajara Amorim, e essa imagem mostra realmente o trabalho, a eficiência lá da Fazenda Jarinã. Vamos colocar agora, SBA, um lote de cruzamento industrial, eu acho que é o A21. Vamos colocar o A21 na tela. Nós vamos mostrar agora um lote que nós temos 218 fêmeas meio sangue angus lá, e esse é um dos lotes com 109 fêmeas. Os 2 lotes totalizam 218. Esse lote tem 247 quilos de peso médio. E quando você olha para ela, se misturar ela toda numa parta, né, a diferença é de 10 quilos de um lote para o outro, e são 218 fêmeas de cruzamento industrial, um lotaço. Como eu vinha dizendo, é o seguinte, nós temos
60 touros, né? 300 machos, né? Oferta de gado de corte, 218 fêmeas meio sangue Angus e 1.500 fêmeas Nelore nessa bitola aí, nesse padrão, um gadão realmente excepcional. Mais informações sobre esse evento? 66-3532-0077, o telefone está aí na tela para vocês, ou entre no site da Ricardo Nicolau Leilões, .com.br. Você terá mais informações sobre esse evento e sobre os demais eventos também que a Ricardo Nicolau realiza agora nos próximos dias aí, tá bom? Bom, eu volto ainda hoje com mais imagens, com mais comentários aí sobre esse leilão que acontece no próximo domingo e a transmissão será pelo Agrocanal. Juliana, bom dia, obrigado. Bom dia para você, Arnaldo, e a toda a equipe da Ricardo Nicolau Leilões. Até a próxima participação, ainda hoje, aqui no Canal do Boi. A Juliana Rezende traz agora, em sua última participação no Bom Dia Produtor, a previsão do tempo para a região nordeste do país. O tempo firme já vem predominando em grande parte do interior do Nordeste, como é normal para esta época do ano, quando as chuvas diminuem de intensidade em grande parte da região central do país. Isso vem garantindo o solo também mais seco no interior nordestino. Em áreas do oeste da Bahia, do sul do Maranhão, do Piauí, Ceará também e até do oeste de Pernambuco, os índices de umidade agora estão apenas em torno de 10%, o que não é considerado suficiente para manter os pastos com bom crescimento. Para os próximos dias, esse tempo firme ainda vai seguir persistindo em grande parte do interior do Nordeste, então não tem risco para chuva nas áreas mais claras do mapa, enquanto que nas áreas litorâneas a chuva vai seguir frequente. É a umidade que acaba sendo transportada pelos ventos que sopram do mar contra a costa da região e acabam favorecendo as nuvens mais carregadas e a chuva também mais persistente. A partir do próximo período, entre os dias 27 de junho até 1º de julho, expectativa de tempo firme em grande parte do interior e a chuva vai seguir frequente nas áreas costeiras nordestinas. Apesar de não ser uma chuva tão volumosa, ela vai seguir duradoura. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 6 de julho, expectativa ainda de mais um período de tempo bastante aberto, sol predominando no interior e temperaturas também mais altas. Nas áreas litorâneas, a chuva vai seguir acontecendo, só que o volume de água que não deve ser tão elevado. Então, no decorrer dos próximos períodos, os pastos vão seguir prejudicados no interior do Nordeste devido à falta de chuvas. 8 horas e 4 minutos, 9 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Já estamos a mais de 2 horas, ou quase 2 horas, do inverno em 2018. Temperatura muito agradável neste momento. Quando começamos o Bom Dia, direto do Centro de TV do SBA em Campo Grande, a temperatura estava na casa entre 18 e 19 graus. Muito agradável, portanto, nesse momento. Um pouquinho seco, é verdade, mas o inverno começa com temperatura mais elevada. Eu estou aqui com a Juliana Comparim, daqui a pouco, meio-dia, ela e o Fabiano Reis apresentam o Agricultura BR aqui pelo Canal do Boi. Bom dia, Ju. Bom dia, Zaidan. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todos que acompanham o programa. O que nós vamos ver hoje? A gente vai tratar hoje, Zaidan, no programa sobre essa polêmica envolvendo o setor sucroalcooleiro. Nessa última terça-feira, dia 19 de junho, o Senado Federal aprovou um novo texto que trata a respeito da distribuição do etanol até os postos de combustível. O Senado, resumindo, aprovou a venda direta do etanol a partir das usinas, sem passar pelas distribuidoras. Isso acaba alterando uma legislação que até então está vigente, feita pela ANP, que foi aprovada lá atrás, no ano de 2009, e, portanto, traz uma série de mudanças. Esse texto ainda segue para a apreciação da Câmara dos Deputados e depois sanção presidencial, caso ele seja tocado à frente, né? Essa aprovação foi por 47 votos a favor e apenas 2 contra. O setor tem se manifestado de maneira bastante divergente, Zaidan, a respeito dessa posição do Senado Federal. Muitas entidades se demonstram contrárias a isso, como, por exemplo, a Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar.
E aí a gente vai continuar repercutindo isso, né? Qual é a opinião, portanto, dessas representantes do setor sucroalcooleiro e também representantes dos postos de combustível, para saber se essa medida realmente é favorável ao setor. Legal. Bom, quinta-feira normalmente é dia de relatório de oferta e demanda. Hoje tem algum relatório? Tem sim, Zaidan. Tem sim. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga toda quinta, como você bem colocou, como foram as vendas semanais de grãos lá dos Estados Unidos, né? Esse número que sai é sempre muito importante porque mostra ao mercado como que está, né, a procura pelos grãos norte-americanos. Isso faz geralmente uma pressão nos valores, ou para cima ou para baixo, e a gente vai acompanhar como que foi o desempenho dessa última semana. Como é que estão as cotações da soja? Cotação da soja aqui no Brasil segue sustentada com o dólar mais elevado. A soja lá em Chicago, que geralmente é um balizador de preços aqui para a soja no Brasil, tem agora o efeito descolado. As cotações lá em Chicago estão despencando, mas a soja aqui no Brasil, ela tem segurado o preço firme por conta da cotação da moeda norte-americana, que segue elevada aqui no país. E por conta também do prêmio pago nos portos. Exatamente. Disse hoje o analista sênior do Rabobank, o Adolfo Fontes, que nos deu uma entrevista para o João Pedro e para mim no Bom Dia, aqui mesmo no Bom Dia, uma ótima conversa com o Adolfo Fontes, que mencionou isso. O prêmio nos portos está compensando essa queda. É isso que a gente tem acompanhado também, Zaidan. E a gente vai rodar um trechinho dessa entrevista que vocês fizeram hoje também no Agricultura BR. A partir do meio-dia. Obrigado, Juliana. Obrigada a você. São 9h07. Eu vou voltar com a Juliana Casanato, minha companheira aqui do Bom Dia. Ju, com você. Dando um gancho também para o que a Ju Comparim acabou de falar, a gente vai chamar a matéria agora. Os principais pré-candidatos à presidência da República participaram de um evento nesta segunda-feira, dia 18, em São Paulo, organizado aí pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar. O ponto alto do evento foi a discussão em torno do RenovaBio. As informações agora com o nosso repórter Gustavo D'Angelo. No encontro que discutiu o futuro da política energética brasileira, participaram os pré-candidatos João Amoedo, do Partido Novo, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, Henrique Meirelles, do MDB, Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede, Jair Bolsonaro, do PSL, Aldo Rebelo, do Solidariedade e Geraldo Alckmin, do PSDB. Todos puderam defender propostas e responder perguntas sobre tabelamento de preços, biocombustíveis, reforma trabalhista, propostas para a economia, entre outros temas. No que diz respeito ao RenovaBio, foi apresentada aos pré-candidatos a importância da nova política de biocombustíveis para o desenvolvimento do país, que deverá ser regulamentada no mandato do novo presidente da República. Também foram discutidos aspectos como a arquitetura tributária para o país alcançar um desenvolvimento sustentável e completando as preocupações das empresas e produtores de açúcar e etanol, como o Brasil se posicionaria internacionalmente diante das pressões e protecionismo em várias frentes do comércio internacional. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Valeu, obrigado, Gustavo. E nós terminamos o Bom Dia Produtor de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, com imagens da Mega Leite 2018, que segue até sábado no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a capital dos mineiros. Tchau, Ju, até amanhã. Tchau para você, até amanhã, Zaidan. Tchau, tchau para todos. Daqui a pouquinho também tem as nossas agendas de leilões e agora você vai ficar com o Agromotor Brasil.